2012, completam-se 20 anos da Rio92, uma conferência sobre o meio ambiente que estabeleceu algumas metas para uma economia mais verde. A Rio+20 surge com o objetivo de assegurar o comprometimento político aliado ao desenvolvimento sustentável. E um primeiro debate sobre a conferência aconteceu aqui na PUC. A pergunta é como mudar. E sempre que se fala em mudança, você está falando em perdas e ganhos. Alguns grupos vão perder mais que outros e aí você tem então um debate político bastante intenso. Ao falar de progresso com sustentabilidade, ainda é, para muitos, impossível de conciliar as duas coisas. Mas a Rio+20, reunião sobre o meio ambiente que acontecerá em junho deste ano no Brasil, irá debater, além desse assunto, outras questões importantes para uma economia mais verde. Dentre elas, a erradicação da pobreza aliada com o crescimento econômico. Para mim, o que parece como no cerne hoje da questão é como reduzir as desigualdades. Para além de reduzir a pobreza, tem que reduzir a desigualdade. Porque a gente sabe que a gente não pode consumir o máximo possível para sempre. Existe um teto de limite. E isso traz naturalmente a questão dos limites ao mesmo tempo. Então a gente tem que, além de reduzir a desigualdade, tomar cuidado para não extrapolar os limites ambientais que já estão sendo extrapolados. Trazendo o tema para a universidade, a PUC São Paulo lançou um ciclo de palestras sobre a Rio+20. A primeira delas teve o intuito de explicar as metas da conferência. Mas ainda é difícil para muitas pessoas entenderem como as propostas podem influenciar no seu dia a dia. Dúvidas não faltam. Você sabe o que é a Rio+20? Não. Não sei muito não, confesso. Não conheço. Nossa, eu tô completamente por fora do assunto que você tá falando. A Rua+20? Não, a Rio+20. Olha, eu acho que eu li algo a respeito, mas assim, eu não vou cometer uma gafe, não me recordo agora. A Rio+20, ela é a continuação da Rio92. E você sabe o que essas propostas podem influenciar na sua vida? No meu dia a dia, não, quer dizer, o uso da água, sei lá. Talvez em relação ao custo de produtos. Como você tornar a vida do cidadão de grandes cidades mais sustentáveis, no sentido de ter uma qualidade de vida melhor, no deslocamento do seu trabalho para sua casa. Isso impacta em poluição do ar, enfim, uma série de coisas. É um exemplo, né? Um dos exemplos. Dentre as propostas que serão apresentadas para a sociedade estão a melhora do sistema de reciclagem de lixo, o aumento na qualidade de instalação de saneamento básico, a mobilidade urbana e a renovação dos programas de áreas degradadas. Já para os governos, os acordos propostos serão de longo prazo e exigem uma organização de todas as esferas políticas. Duas coisas muito bacanas que podem sair da Rio+20, por exemplo, são uma nova Organização Mundial do Meio Ambiente, que ainda não existe, o máximo que existe é um programa de meio ambiente, que é o PNUMA, mas por não ser uma organização, ele é bem mais fraco do que organizações, ele tem várias fragilidades, não consegue implementar muitas coisas. Isso está saindo muito concretamente da Rio+20, e se sair como uma proposta e for implementada, pode trazer uma mudança interessante. E outra coisa legal é um conselho de alto nível na ONU, que está sendo proposto, para coordenar as questões econômicas, sociais e ambientais. Como exemplo de programas viáveis para que os governos possam adotar em prol de uma economia verde, o professor Wagner Ribeiro traz algumas soluções. Na verdade, programas de renaturalização de áreas urbanas, que, em grosso modo, significaria você reintroduzir mata ciliar em copos d'água, renaturalizar o rio, em vez de retificar, como recentemente foi feito na Marginal aqui em São Paulo, você devolver os meandros para o rio, porque com isso você sabe que ele vai ter menos velocidade e aí você vai ter menos enchente, enfim, coisas dessa ordem têm sido pensadas. Para Pedro Teles, a posição do Brasil nos acordos ambientais é incoerente e deveria ser reavaliada. O que a gente vê é que o Brasil tem um discurso, especialmente quando você fala com pessoas de fora, que vêm o Brasil de fora, de outros países, falam, nossa, o Brasil é uma super liderança na área ambiental. Mas o que a gente vê agora é só ver que foi aprovado, né, o Código Florestal, agora está na mão da Dilma para vetar ou não vetar. Então, isso é um claro retrocesso. A gente é um país super rico em recursos naturais. Se a gente administrasse isso bem, a gente de fato poderia ser uma liderança. Por enquanto, essa liderança está no discurso.